Oi pessoal, vamos começar a falar agora sobre os dispositivos de entrada e saída e como a arquitetura de computadores ela é implementada para possibilitar a utilização desses tipos de dispositivos, certo? Primeiro, em que parte ela está? Entrada e saída é parte da arquitetura, certo? Que vai permitir a comunicação do mundo externo com os processadores, utilizando a memória como meio de caminho para a comunicação. Certo? Eles podem ser dispositivos de entrada, como um mouse, controles, teclado, etc. Dispositivos de saída e dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Aqui tem uma tabela que mostra alguns tipos desses dispositivos e algumas informações interessantes, que é o tipo de uso dele e a banda que ele utiliza para comunicação, o quanto ele usa, ou seja, o quão rápidos eles são ou quão lentos, tá? Esses dispositivos, ele trabalham com sinais elétricos que podem ser digitais ou analógicos, certo? Então, eu preciso de uma interface com a CPU que me permita transformar, especialmente sinais analógicos, para o sinal digital, que é conhecido pela CPU, tratado e utilizado, e o inverso, pegar esse sinal digital que foi gerado e transformar no que é conhecido pelo dispositivo, certo? Eles podem ser caracterizados pelo seu comportamento, que é ser de entrada, de saída, de armazenamento, pelo parceiro, que significa se ele é utilizado, a forma de comunicação dele através com o computador é através de um homem, se é através de uma pessoa ou através de uma máquina, tá? Por exemplo, o teclado eu utilizo uma pessoa que utiliza o teclado para passar essas informações. O modem eu estou passando para um outro modem ou outro local, outra dispositivo de hardware que vai se comunicar, tá? E a taxa de dados dele, o quão rápido eles são ou não, e que tipo de dados eles trafegam, tá? As funções específicas desses dispositivos é basicamente enviar sinais para os dispositivos, atender as interrupções, ou seja, quando esses dispositivos solicitam o acesso, a atenção do processador, gerenciar os comandos aceitos e as funcionalidades, tratar os possíveis erros que vão ocorrer, certo? E prover essa interface entre o dispositivo e o sistema. As entradas e saídas elas podem ser categorizadas também pelo tipo de dado, tipo de bloco que ele é utilizado, ou seja, se ele é baseado em blocos fixos, com endereços fixos, certo? Ou baseados em caractere. O baseado em caractere ele não é endereçável e não possui operações de busca, já que eu tenho um elemento muito pequeno para isso. Enquanto os baseados em blocos eles são endereçáveis, eles permitem leitura, permitem escrita, certo? E busca dentro deles. Um grande exemplo são os discos, o HD. Eles também têm um tipo diferente para acesso e sincronismo. O acesso ele pode ser realizado de forma sequencial, como é feito no modem ou numa leitura de uma memória interna, ou randômico, que essa ordem é independente, não é uma sequência, como ocorre na leitura dos dispositivos óticos, como o CD-ROM. Podem ser síncronos, ou seja, ele tem um tempo de resposta previsível para a execução e podem ser assíncronos, tempo de resposta completamente imprevisível, como o teclado. Não se tem como identificar quando uma tecla vai ser pressionada ou não, tá? Outra forma de distinção entre os dispositivos é a forma de compartilhamento, se ele é compartilhável por outros processos ao mesmo tempo, certo? Ou se ele é dedicado, que ele pode só utilizar um processo por vez, que é o exemplo da impressora. Eu só consigo mandar um arquivo por vez, ela só consegue utilizar receber e executar um processo por vez, tá? Diferente do teclado, que eu consigo fazer o chaveamento entre processos tranquilamente, tá? São dispositivos que permitem a leitura, permitem só escrita ou leitura e escrita também. Isso vai variar muito com esses meios. Características importantes de entrada e saída são especialmente a confiabilidade, certo? As outras características vão diferenciar bastante com o tipo do dispositivo. Então, uma das questões mais abrangentes é a confiabilidade, é o quanto eu consigo garantir que o sinal repassado pelo processador vai chegar ao dispositivo da forma correta e o oposto também, o quanto do dispositivo a informação eu recebo para ser tratado, tá? Especialmente em sistemas embarcados, esse tipo de confiabilidade é extremamente importante porque vai garantir o funcionamento básico dele, certo? Outras formas que a gente pode medir essa questão de confiabilidade e desempenho são a latência,
que já comentei antes, é o quanto de bits ou quantos caracteres eles conseguem trafegar por segundo, e o throughput, que é a largura de banda, tá? A confiabilidade tem algumas métricas que podem ser trabalhadas. Uma delas é identificar o tempo médio para uma falha, que é para saber o quanto ele demora para ter uma falha, certo? Uma identificação para isso. A interrupção do serviço, eu posso ter um tempo médio para poder reparar, ou seja, ocorreu a falha, dado que ocorreu a falha, quanto tempo eu preciso para corrigir aquele erro. O tempo médio entre falhas, tá? Que é o equivalente ao de cima também, que ele vai ser o tempo que vai passado entre uma falha e outra, certo? E a confiabilidade vai ser dada pelo tempo médio de falha sobre o tempo médio entre as falhas, tá ok? Além disso, eu posso tentar melhorar esse meu tempo médio de falhas, certo? Tentando evitar essas falhas, tolerando as falhas, ou seja, aceitando que elas vão ocorrer e já saber o tratamento, tá? Ou prever as falhas. Além disso, eu posso tentar reduzir, melhorando algumas ferramentas e processos de acesso e de reparos, certo? Isso daí é bem interessante, esses melhoramentos e essa redução de tempo para poder garantir o bom funcionamento do sistema como um todo, certo? A falha de um componente, ela pode ou não levar a uma falha no sistema. É bom entender isso, que assim, o fato de uma impressora não estar recebendo, por exemplo, as informações dos arquivos a serem impressos, não significa que o sistema todo está com falha, tá? Pode ser somente o canal de comunicação ou o dispositivo com falha. Os componentes para garantir essa comunicação entre os dispositivos são basicamente portas, que vão ser elementos lógicos de ponto a ponto de comunicação, os barramentos, que vão permitir que vários elementos se comuniquem, certo? E os controladores de dispositivos, que vão ser específicos para cada tipo de dispositivo, certo? Ele vai controlar aquele dispositivo, ou no caso, um grupo de dispositivos semelhantes. E do lado do software, a gente também tem o Device Driver, que ele vai implementar essa interface de comunicação com o dispositivo, com o controlador, mais especificamente. Tá? Como é que eu gerencio isso? O principal ponto é toda a entrada e saída ela é gerenciada especialmente pelos sistemas operacionais, certo? É ele que vai saber como compartilhar esses recursos de entrada e saída, desde que ele permita, né, também, e a necessidade de escalonamento entre os processos, como repassar esses acessos aos dispositivos entre os processos para que nenhum também fique utilizando o computador indefinidamente e vocês não consigam chavear para um outro processo, ou seja, é quando fica basicamente travado, necessitando algum tipo de informação externa, tá? As entradas e saídas também podem causar interrupções assíncronas, elas podem interromper a qualquer momento, gerando uma exceção na CPU. Uma exceção, nesse caso do tratamento, não necessariamente é por uma falha, ok? E a programação do I/O, ela é bem trabalhosa, porque você tem que prever várias abstrações de como os dados são repassados, de como os dados são entendidos. Então, eu preciso ter um conhecimento do dispositivo também, não só da arquitetura do meu computador. Tá? E como é que eu posso gerenciar isso? Eu gerencio utilizando controladores. Esses controladores eles vão ser formados por registradores e material de controle, tá? O controle utiliza os principais, pelo menos 3 tipos de registradores para poder fazer essa comunicação. Um deles é registradores de comando, que vai armazenar os registros do que deve ser realizado, tá? Os registradores de estados, que armazenam a informação de que ocorrência de erro teve no dispositivo, que estado ele está, se ele está esperando algo, esperando uma informação, se ele está repassando alguma informação, então como é que ele está sendo executado no momento. E os registradores de dados, que vão armazenar as informações a serem lidas ou escritas dos dispositivos, certo? Com isso a gente finaliza essa primeira parte e depois começaremos a analisar os tipos de dispositivos, certo? E o que é que pode ser realizado dentro de cada um deles. Tchau, tchau.